Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de indutância, indutância mútua e energia armazenada no campo magnético. Nós tínhamos visto que a lei de Faraday falava sobre o fluxo magnético. E nós vimos que a variação do campo magnético gerava a variação do fluxo, que por sua vez, gerando a variação do fluxo com o tempo, gerava o quê? Uma força eletromotriz induzida aonde? Na periferia da área que você está fazendo o fluxo. Se tiver um anel aqui metálico aberto, vai aparecer uma força eletromotriz aqui, quando você fizer variar o fluxo magnético. Essa era a lei de Faraday. Quando você olha o fluxo magnético, você pode ver que tem uma parte que é o campo e outra parte que é a trajetória, né? Ou a área que você está fazendo com que o fluxo passe. Ou seja, esse campo passa por essa área que desce. Mas o campo, nós tínhamos visto por Biot-Savart que ele é criado por o quê? Por uma corrente, ou seja, carga em movimento, e na direção de estudo R, você percebe que o campo ele é perpendicular, ou seja, essa corrente é a corrente responsável por perturbar o espaço. Mas quando você olha isso aqui, você percebe que I é um valor escalar. Se ele é um valor escalar, você pode puxar ele para fora dessa integral, porque ele é um valor escalar, e você fica aqui com a dependência real do campo magnético em termos de fator geométrico, ou seja, a geometria do problema, ou seja, como essa geometria vai determinar o valor do campo, dependendo do valor da corrente, ou seja, isso aqui, a corrente, é independente do fator geométrico. Se eu reorganizo isso e lembro, né, que eu tenho que fazer uma integral do fluxo, essa integral do fluxo, dá uma integral numa área, e vejo que o campo é uma integral, dependendo de um fator geométrico, eu vejo que a área também aqui, olha, esse ds, também é um fator geométrico. Então, todas essas expressões aqui, ou seja, as duas integrais de tudo que está dentro, integrando, é um fator geométrico. E a corrente continua sendo o quê? Um fator de intensidade que é escalar. Então, eu posso pegar toda essa parte geométrica e chamar isso aqui de um fator geométrico que eu vou dizer que é a indutância, ou a indutância desse problema, ou seja, a indutância que vai me gerar o fluxo. Então, eu dependo da corrente, está aqui, e da indutância, que é o fator geométrico que diz aonde eu estou gerando, qual a área que está sendo envolvida e as dimensões. Então, olhando agora o fluxo magnético sob esse ponto de vista, eu tenho que o fluxo magnético é a indutância, que é a característica geométrica, vezes a corrente. Então, a força eletromotriz que vai aparecer vai depender dessa indutância e da corrente. E essa força eletromotriz, então, vem do fato que o fluxo está aqui. Então, vai depender de como essa característica geométrica varia com o tempo e como a corrente varia com o tempo. Se você admitir que você tem uma estrutura geométrica fixa, ou seja, uma bobina que não se mexe, não encolhe, não aumenta com o tempo, você pode tirar essa dependência geométrica da minha taxa de variação com o tempo e dizer claramente que a força eletromotriz que vai aparecer nessa área onde está delimitada por um anel, por exemplo, essa força eletromotriz ela vai depender do quê? Da taxa de variação da corrente. Então, esse anel, eu entendo aqui que ele está fechado. Então, vai depender da taxa de variação da corrente com o tempo e um fator geométrico que é a construção desse anel. Qual a distância até o centro e outros fatores, que ponto você está calculando esse campo. A indutância, então, depende de fatores geométricos. Então, vejamos o caso de uma espira. Bom, no caso de uma espira, você tem o quê? Você tem o caso de uma bobina. Olha, uma bobina é muito parecido com um fio, porque você enrola uma bobina só com um fio, e aí você tem a distância até o centro da bobina, que é R. Se você olhar só um segmento da bobina, um pedacinho, é igual a um fio. Gera um campo em R. E se você integrar em todo o R, você vai ter aquela circuitação de Ampère, que é o 2πr. Então,
essa aqui é a expressão para o campo magnético de uma bobina. Então, para uma bobina, eu vou depender assim da corrente, que está aqui, olha, o μ0, e esse N. Esse N representa o número de bobinas por unidade de comprimento. Ou seja, eu tenho uma bobina, eu tenho duas bobinas. Quantas bobinas? Tá? Porque eu sei que o campo é proporcional exatamente à corrente e esse fator que é característico da bobina, né? Mas eu não sei se é uma bobina, eu tinha feito o cálculo para uma, mas se forem duas bobinas bem próximas, né? Então vai depender o quê? Número de bobinas por unidade de comprimento. Então vamos fazer um exercício aqui, ó. Determine o campo magnético de um solenoide cilíndrico com diâmetro de 10 milímetros e comprimento de 500 milímetros e com 300 voltas, sabendo que a corrente é de 0,100, aqui esse A é ampere. Ele não devia estar aqui, ele é A embaixo. Quando você vai fazer a conta, você vai usar a expressão para uma bobina, mas você sabe que aqui eu tenho o quê? Eu tenho 300 voltas em 300 milímetros. Então, eu tenho o número de bobinas por comprimento, né? Então, eu tenho 1000 voltas, né? 1000 voltas a cada metro que eu ando na bobina. Se eu coloco aqui, eu tenho a intensidade do campo. A intensidade do campo é o μ0, que é 4π 10 a menos 7, Tesla metro sobre ampere, vezes 1000 voltas por metro, vezes 0,100 ampere, que vai me dar quanto? 4π vezes 10 a menos 5 Tesla. Então é fácil determinar dessa forma. A força eletromotriz, então, ela pode ser expressa como a variação do fluxo, como a gente viu, a lei de Faraday, que nós separamos num fator geométrico, que é o L, a indutância, que passa a ser expresso aqui e eu posso retirar se isso não muda, se isso não está mudando com o tempo. Só a corrente deve estar mudando. Agora, o fluxo magnético de várias bobinas acopladas pode ser expresso como uma superposição de fluxo. O que eu falo aqui? Você tem uma bobina feita de várias espiras. Aí você coloca em cima ou sobre essa bobina uma outra bobina, um pouquinho com diâmetro um pouquinho maior, mas muito pouco. Ou seja, é como se fizesse uma outra camada de fio em cima dessa bobina. E depois coloca outra camada de fio. Então você enrola várias camadas de fio em cima da mesma bobina. Então você tem o que? Você tem uma superposição de fluxo da primeira bobina com a segunda bobina com a terceira. Ou seja, pensa num carretel sendo enrolado. A primeira bobina é a primeira linha do carretel. Depois você volta passando por cima, você está fazendo a segunda bobina. Depois você volta passando por cima, você tem a terceira bobina. Ou seja, você está acoplando bobinas, você está superpondo bobinas. Então esse N aqui significa a superposição. Né? Então eu vou ter um fluxo maior, porque eu vou depender do que? Do campo e desse S, né? Que é a área da bobina, a área da seção transversal. Mas eu vou depender do número de bobinas que eu estou acoplando. Esse N aqui é o número de espiras também por unidade de comprimento. E eu estou aumentando aqui, né? Porque eu estou botando espira sobre espira. Então eu posso dizer que o fluxo de várias bobinas superpostas, né? Ela pode ser o quê? O número de voltas por unidade de comprimento vezes o comprimento, vezes a intensidade aqui, que vai me dar o quê? Esse B, né? Que vai estar aqui, que é o μ0, N, I e o S, que é a área. Tá vendo? A área dessa bobina. Então, eu tenho o número de bobinas por unidade de comprimento e o número de bobinas por unidade de comprimento. Então, eu passo a ter, quando eu separo tudo isso e isolo a corrente, eu tenho novamente um fator geométrico aqui, ó. E aí eu entendo que esse fator geométrico representa o quê? O que eu chamo de autoindutância. O que é autoindutância? É quando você acoplou várias bobinas superpondo uma bobina à outra, ou seja, fazendo um carretel enrolado de bobinas. Então você tem o que a gente chama de autoindutância. E aí vai depender do número de voltas que você deu na bobina ao quadrado, porque você
faz uma com o número de voltas e superpõe uma outra com o número de voltas. Então você vai ao quadrado. O comprimento da bobina e a seção transversal da bobina. Se você aumentar a seção transversal, aumenta o L. Tá vendo? Então é isso. Usando então a força eletromotriz novamente, nós chegamos a essa conclusão aqui, que nós podemos expressar como uma indutância vezes a taxa de variação com a corrente. Agora eu me pergunto, e a potência elétrica? Ela é dada pelo quê? Potência elétrica é corrente vezes tensão. Mas agora eu sei que é corrente e a tensão é a força eletromotriz induzida, que é a indutância dI/dt, taxa de variação da corrente. Portanto, a potência, eu também lembro que é energia por unidade de tempo. Então eu vejo aqui uma igualdade onde eu tenho taxa de variação com tempo e taxa de variação com tempo. Então, na verdade, a taxa de variação da energia depende da taxa de variação da corrente. O tempo é o mesmo para as duas. Então eu posso fazer o quê? Integrar isso, entendendo que isso aqui é uma quantidade pequena, essa é uma análise não estándar, né? Isso é um ΔU, ou um DU, que eu vou integrar, somar várias energias, e aqui é o I vezes o ΔI, quanto está variando a corrente. Quando eu faço isso, você vê aqui I DI vai dar o quê? I2 sobre 2. E tem o L, então aqui eu vou de 0 até U. Então eu tenho a energia. Então a energia que está ali naquela bobina é meio da indutância vezes a corrente ao quadrado, ou da autoindutância aqui, né? A autoindutância vezes a corrente ao quadrado. Mas aí eu lembro que a autoindutância, que é um fator geométrico, é dado por essa expressão, μ0 N2 LS, comprimento e seção transversal. L é comprimento, S seção transversal, o N o número de espiras por unidade de comprimento. Vezes o Q? Vezes a corrente ao quadrado. Lembrando que o campo é dado como μ0, número de espiras por unidade de comprimento, vezes a corrente. Isso aqui vem da lei de Ampère. Eu posso olhar essa expressão e falar assim, olha, que bom seria se tivesse um μ0 aqui multiplicando, porque isso estava ao quadrado, a corrente está ao quadrado, o N está ao quadrado, eu vejo o campo. Então eu faço aqui, multiplico em cima e embaixo por μ0. Quando eu faço isso, eu consigo isolar aqui um termo que eu reconheço que é o próprio campo magnético, o valor do campo magnético. E aí eu tenho aqui o que eu chamo de energia, que é 1 sobre 2 μ0, campo ao quadrado, vezes o comprimento da bobina, vezes a seção transversal da bobina. Certo? Tá aí. Muito bem. Aí o que acontece? Quando eu olho isso, eu posso vir aqui novamente e falar, entendi. Então isso aqui é a energia total que está numa bobina que tem o comprimento L e seção transversal S. Mas eu podia ver então qual é a energia acumulada por unidade de volume, que é o U pequeno, energia acumulada no campo magnético por unidade de volume. Aí o que eu tenho que fazer? Divida pelo volume, que é comprimento vezes a seção transversal. E aí eu encontro esse fator que me diz o quê? A energia armazenada num campo magnético por unidade de volume é 1 sobre 2 μ0, valor da intensidade do campo ao quadrado. Essa é a chamada densidade de energia magnética. Eu espero que o material tenha sido útil e desejo a todos um bom trabalho.